Paz e graça aí a todos, irmãos, em Cristo, em nome de Jesus. Saúde a todos nessa noite, em nome de Jesus. Estamos aqui nós, mais um dia para cultuar ao Senhor, nosso Deus. É uma honra para mim estar aqui. E antes de tudo, quero saudar a minha colega que estará aqui hoje comigo a trabalhar. E saudar também toda a liderança. Falo do nosso pai espiritual, o apóstolo Antônio Stoy. Falo do Mano Eliseu, líder dos jovens. Falo Mana Rosa e Manelson, co-líderes que trabalham junto na intercessão. Falo também dos líderes das FNAS. Falo Mano Milton, Maísa, Mano Valério, que é o secretário-geral. Falo também da Mana Vânia, que trabalha junto com as mães. Então, quero saudar todo o elenco do ISMID, em nome de Jesus. Nessa noite ainda se cumprimentados. E vamos juntos adorar o Senhor. E antes de tudo, vou dar o tempo à nossa Mana Boss, a líder do louvor, para saudar em nome de Jesus. A paz, Senhor, saudar a todos aí em casa, membros da ISBD e também aos que não são membros, dizer que Jesus te abençoe e saudar também ao grupo de louvor, ao líder do grupo de louvor. Amém. E permitam-me usar desse tempo para lhe felicitar pelo seu aniversário, pois hoje ele completa mais um ano de vida. Feliz aniversário! Amém. E mandar cumprimentos também, saudações a todos os membros do grupo de louvor, Xércia, Celila, Nisha, Leonilde, Gildo, Ângelo. Dizer que nós vos amamos muito. És muito boa. Então, amados irmãos, trago cá um tema muito simples. Então eu gostaria de compartilhar convosco essa palavra em poucos minutos. Antes de mais nada, também quero agradecer a Deus por mais um ano de vida, pois foi numa data que nesta que nosso pequeno mano Gilson cá à frente veio ao mundo. Então é uma honra para mim estar a ministrar no dia em que eu vim na terra. É uma coisa estranha de se entender, mas graças a Deus por isso. Saudar também o meu pai espiritual que certamente está online agora a assistir-nos em direto. E antes de nós estarmos aqui, ele mandou um vídeo no Facebook a colocar-me. Eu recebi aquilo como um desafio. Dizer que era aprender de mim, e certamente eu como filho aprendo dele, mas graças a Deus nós queremos ministrar a palavra do Senhor. Conforme a mulher de Deus falava, sendo cumprimentado todos os levitas daí desse lado, saúde a todos vocês, dizer muitas saudades. Então para nós levamos muito tempo, querido Deus abençoe com um hino, estaremos a orar. Conecta a tua mente neste momento, conecta a tua mente a Deus, vamos adorar a Deus neste momento. Abra o seu coração. Gelaya siyambanu zitlaulile zitatama kayona nambishino noa zitembi Yesu mupunisi wanga Dani Lule la miringu Gelaya siyambanu zitlaulile zitatama kayona nambishino noa zitembi Sama kayona nang bisino noa zitebi Yesu muponisiwana utanzitule lamizi Lesihambanri
si amano, Shanti Kamarita, Ziekeketa Yesu, Ziwona Timbanga, Natia Yesu, Leihalake, Lesihambanini, Sa Yesu. Abra sua boca e ore junto conosco nessa hora. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa hora em sua presença. Rei da graça, nós queremos orar e te agradecer por esta oportunidade de estar em sua presença. Pai, nós queremos te louvar porque nesta noite acreditamos nós que teu Espírito estará conosco até o fim. Rei da graça, nós oramos crendo que a tua presença ela está sobre nós nessa noite. A palavra que o Senhor Pai ministrou para Isaías, dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele. Do mesmo Espírito, Papai da graça, nós queremos sentir nessa noite. Pai, venha falar com o teu povo, venha falar com famílias, venha falar, Pai Santo, com a nação moçambicana. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor. Pai, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Pai, eu falo, ministra a sua palavra. Pai, eu falo, fale conosco. Pai, ministre libertação, ministre cura. Seja feita a sua vontade nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga Amém. Então nós estaremos cá a ministrar a palavra do Senhor. Mas antes disso, eu quero te levar comigo nesta noite a uma grande reflexão. Reflexão essa que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, acerca da nossa salvação. Então, nessa noite nós queremos ministrar em torno da salvação. Queremos falar acerca da alma, acerca do nosso espaço, da nossa morada nos céus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 6, no versículo de número 8. Nós estaremos cá a ler poucos versículos, porque o trecho é muito longo e levaremos muito tempo a ler cá o trecho. Em nome de Jesus, abra comigo Gênesis 6, no versículo de número 8. Queremos falar acerca de um homem, homem esse que todos nós conhecemos, o homem chamado Noé. Queremos falar acerca de Noé, vamos falar em torno de Noé, mas nos focando na própria salvação. Então teremos cá retratar a história de Noé, teremos a falar do dilúvio que cobriu a face da terra. Vamos falar também da ira de Deus sobre a humanidade. Vamos falar de quais motivos a ira de Deus sobrecaiu sobre a humanidade. Então, leia comigo Gênesis 6, versículo 8. Assim diz a palavra: Mas o Senhor aprovava o que Noé fazia. Ainda no mesmo capítulo, vá comigo para o versículo 22. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Agora comigo no capítulo 7, ainda do mesmo livro, no versículo de número 5. Assim diz: Noé fez tudo conforme o que Deus, o Senhor, havia mandado. Ainda no mesmo capítulo 7, fui comigo para o versículo de número 16. Lá na última parte do versículo, diz assim: Aí o Senhor fechou a porta da barca. Em nome de Jesus. Lemos cá nós alguns trechos da palavra do Senhor. O tema que eu trago hoje é salvação. Vamos falar em torno da salvação. Gostaria de trazer o tema, estou dizendo, tempos de salvação. Amados irmãos em Cristo, aí deste lado, há algo muito interessante que nós estamos a viver, que a mim me chama muito a atenção, é porque estamos em tempos de salvação. Há meses atrás, enquanto ainda estávamos num período escolar, que infelizmente foi paralisado por conta dessa pandemia que assola o mundo inteiro, um certo homem de Deus falava comigo assim, dizia: olha, já não estamos mais em tempos de
trazermos um evangelho um bocadinho generalizado, superficial, não. É tempo de recrutamento compulsivo espiritual da parte de Deus. Com isso eu entendi que estamos em tempos em que a salvação é algo preciso, é algo que deve se manifestar em nossas vidas. Olha, vivemos em tempos em que estamos a atravessar uma grande dificuldade em toda a humanidade. Eu conversava com um certo homem de Deus na semana passada que estávamos juntos na minha casa e dizia assim, eu dizia assim, sabe, nós estamos a viver em tempos em que estamos a presenciar o distanciamento social. Mas algo mais complicado e ainda grave em relação ao distanciamento social é o distanciamento espiritual de Deus. Olha, quando o povo de Israel se distancia de Deus, o povo de Israel se encontra propenso a qualquer ataque do inimigo. Diria eu cá que o distanciamento mais perigoso que o ser humano pode provar na face da terra em relação ao distanciamento social é o distanciamento espiritual em Deus. Vou iniciar cá a minha ministração generalizando a história, porque seria muito tempo. A Bíblia descreve-nos esse trecho numa passagem em que o povo na terra se encontrava a viver em um tamanho pecado. A Bíblia diz que o tamanho pecado que o povo cometia subia até o trono de Deus, alcançava o trono de Deus. E aquilo incomodava o coração de Deus. Se tu fores atentar ainda no versículo de número 2, no capítulo 6 diz, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram bonitas, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor disse, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles viverão mais do que 120 anos. Olha, o povo vivia em meio ao pecado. Imaginemos um tempo em que o pecado era cultura, era modo de vida. Imaginemos um tempo em que, se calhar, vestir a sainha curta era a moda na época. Imaginemos um tempo em que falar mal das pessoas era mais ou menos fazer aquilo que faz parte do cotidiano. Imaginemos uma sociedade em que a idolatria não é nada grave. Imaginemos uma sociedade em que a criminalidade havia virado costume. A Bíblia diz que em meio a tantas dessas coisas que aconteciam, existia um homem chamado Noé. Vamos ler aqui no versículo de número 28, no capítulo 5, para você entender alguma coisa aqui comigo. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse, o Senhor Deus amaldiçoa a terra e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Então, biblicamente eu encontro que o nome Noé significa aquele que traz descanso em meio ao trabalho árduo por conta do pecado que o homem havia cometido no Éden. Então, é nesse contexto bíblico que Noé vivia. Ele vivia numa sociedade em que o pecado era cultura, era modo de vida. Em que praticar coisas que Deus não reparava como o que lhe agrada, a humanidade reparava aquilo como um estilo de vida. A Bíblia diz que Noé permaneceu fiel a Deus. Noé permaneceu íntegro. Noé permaneceu reto a Deus. Se tu atentares ao versículo de número 8 no capítulo 6 em que lemos, diz assim, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Olha, vivemos em tempos em que a cultura do mundo em que nós vivemos, pratica tanta coisa que em Deus não é o correto. E o que mais me assusta, amados, é que existimos nós cristãos que estamos a puxar o mundanismo para dentro da igreja. Existimos nós pessoas em nossa geração que, ao invés de permanecer fiel, ao invés de permanecer íntegros em Deus, nós estamos a carregar coisas que fazem parte do mundo para o meio do Evangelho. A Bíblia diz que Noé vivia em tempos de pecados. Olha, só para você entender. Leia comigo versículo 4 do capítulo 6. Havia gigantes na terra, naquela época ou naquele tempo.
E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos. Homens famosos. Agora, pensa comigo. Eu estava a fazer um certo estudo antes de estarmos aqui para entender essa pequena passagem de por que a existência de gigantes. De onde é que surgiram os gigantes? Porque quando Deus faz o homem no Éden, não criou gigantes. A Bíblia diz que Deus no Éden cria Adão e de seguida cria sua esposa Eva. E a minha questão é, de onde é que surgiram os gigantes? Algo muito interessante. De acordo com alguns estudos teológicos, dizem que os gigantes surgiram na encarnação dos anjos caídos e na relação daqueles anjos caídos encarnados com as mulheres daquela época. Resultaram na formação de gigantes. Logo aqui eu posso entender de prior que os gigantes não foram feitos por Deus. Então, só para você entender o nível de pecado que aqueles homens viviam, ao ponto de demônios se encarnarem para ter relações com as filhas, com as mulheres daquela época. Entenda uma sociedade que vivia nesses parâmetros, mas a Bíblia diz que Deus aprovava tudo quanto Noé fazia. Deus se alegrava com todas as atitudes que Noé tinha. Amado, entenda que são tempos de salvação. Vivemos em tempos semelhantes aos tempos de Noé, em que temos uma sociedade de jovens que não se preocupam com a sua própria alma. Jovens que gastam seu tempo em coisas que não lhes trarão futuro. Jovens que na sua faixa etária de seus 13, ou melhor, seus 12 para cima, temos uma sociedade juvenil que já entra na área do álcool e drogas. Vivemos em tempos em que a prostituição virou moda. Vivemos em tempos em que a sainha curta já não escandaliza ninguém. Vivemos em tempos em que o falar mal das pessoas é cultura. Vivemos em tempos em que aquilo que é reto e justo para nós não apreciamos mais. A Bíblia diz que é nesses tempos que Noé precisa ser aprovado por Deus. A Bíblia diz que é meio a essas circunstâncias que Noé deve ser aprovado por Deus. É meio a esses tempos que Deus quer aprovar Noé. Mas algo que eu trago aqui é o seguinte: há uma necessidade de você permanecer como Noé. É meio ao tamanho pecado, seja incorruptível como Noé foi. Olha, deixa eu retratar um bocadinho como Noé vivia, naquilo que eu imagino. Imaginemos Noé a sair de manhã para ir trabalhar. E Noé, ao subir chapa, se calhar se encontrava com pessoas a falar mal das outras, a maldizer umas às outras. E Noé tinha que liberar palavras de bênçãos. Imaginemos Noé a chegar no seu posto de trabalho e se deparar com colegas que outrora estavam a amaldiçoar uns aos outros, mas Noé tinha que liberar palavras de bênçãos. Imaginemos Noé a passar pela Avenida Marginal nossos dias, a reparar que há pessoas que estão a praticar o pecado como se fosse cultura. A Bíblia diz que Noé permaneceu fiel em Deus. Imaginemos Noé a caminhar pela via pública e se deparar com um jovem, ou melhor, com um grupo de jovens, a dizer: ei Noé, por que teus filhos não bebem nem fumam? Estão fora da moda, Noé. Noé dizer que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ei, entenda tempos em que Noé estava a viver. O pecado sufocava a fé de Noé, mas a Bíblia diz que Noé permaneceu fiel e Deus aprovava tudo quanto Noé fazia. Amado, é tempo de nós, cristãos, tomarmos muito em consideração a nossa salvação em Deus. Vivemos em tempos em que tantos sinais da vinda de Cristo se tem manifesto, mas o povo de Deus que estaria a se preparar mais se encontra com medo. Estás a dizer, assim não é para termos medo, porque, ei, quando tu reparas para o dia, tu sais logo pela manhã, quando tu percebes que o céu está com nuvens, você automaticamente diz que, possivelmente irá cair chuva. Quando tu sais ao meio-dia, né, e tu vês que o céu está totalmente limpo e há sol, você diz que, mas logo haverá estrelas no céu. Então, a vida em si nos traz sinais em que podemos reparar para o que vai vir, ou o que vai acontecer. Olha, é tempo de você reparar as circunstâncias em que o mundo está a viver
e buscar se preparar, porque isso são sinais de que o Filho do Homem está por vir. Do mesmo modo que você consegue perceber quando o dia amanhece nublado, com nuvens, você percebe que há de chover. Então tome essas coisas como uma análise da vida de Cristo, porque Jesus, amados, Ele está voltando. Então, continuando com o trecho, deixa eu tentar aqui a história. A Bíblia diz que Noé vivia essas circunstâncias. A Bíblia diz que Deus decide exterminar com a humanidade por conta do pecado. E quando Deus desce, Ele encontra um homem que era fiel e íntegro. E Deus desce e diz que, olha, Noé, eu estou decidido em exterminar com toda a humanidade. Porém, tudo quanto tu fazes, Noé, eu aprovo. Então vamos fazer um acordo aqui. Olha, Noé, construa a arca para que tu e a tua família sejam salvos quando eu trouxer o dilúvio. Noé, construa a arca para a sua própria proteção e a proteção dos seus. A Bíblia diz que aqui no capítulo 6, a partir do versículo 13, Deus começa a trazer as medidas da construção da arca. Deus começa a lhe dizer o quanto de comprimento e largura, de altura seria a arca. Deus começa a instruir Noé em como construir a arca. E no capítulo 7, no versículo 5, nós lemos, diz que e Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Olha, a Bíblia diz que enquanto Deus predizia a vinda do dilúvio, Deus chega para Noé e diz, olha, Noé, eu trarei o dilúvio sobre a humanidade, mas porque tu fazes tudo quanto eu aprovo, eu vou te dar uma chance, Noé. Qual é a chance? Noé, construa uma arca para que tu e a sua família sejam salvos. A Bíblia diz que Deus traz medidas, traz instruções. Amados, vamos trazer isso para os dias de hoje. O que seria construir a arca para os dias de hoje? Construir a arca simboliza um refúgio, simboliza local de proteção. A arca simboliza aquilo que o salmista escreveu no livro de Salmos, quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a arca naquele tempo simbolizava isso, simbolizava o esconderijo do Altíssimo. Trazendo isso para os dias de hoje, estou a dizer em outras palavras que a arca significa a nossa fé. O apóstolo Paulo ele escreve, diz assim, nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie nisso. Nós somos salvos pela fé no Filho de Deus. Então eu encontro aqui o critério fé como a arca nos dias de hoje. Espero te trazer isso. A fé que nós temos em Deus. A Bíblia diz que aquele homem que foi crucificado com Jesus na cruz, ele não ministrou ainda em torno da sua vida. Não curou. Ele creu no último instante que ele tinha. Logo, a fé significa a nossa arca. A fé é o que nos fará estarmos salvos em meio ao dilúvio. Então, o primeiro passo que a humanidade deve ter é fé. E a Bíblia diz que em Efésios, o apóstolo Paulo escreve, diz assim, a fé não é por nosso próprio mérito, mas é dom de Deus, que desce sobre nós. Então, o primeiro passo que a humanidade precisa é crer. A Bíblia diz que quando Nicodemos vai à casa, para o local onde Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus ele responde a Nicodemos, a humanidade de você nascer de novo. A humanidade de você tornar a nascer, Nicodemos. E Nicodemos trouxe a questão que muitos têm nessa noite. Como é que vamos nascer de novo sendo nós maiores de idade, digamos assim? A Bíblia diz que Jesus diz que a humanidade de você nascer das águas e do Espírito. Isso significa que a pessoa que aceita nascer das águas e do Espírito é uma pessoa que crê. Para concluir isso tudo aqui, a Bíblia no livro de João 3,16 diz que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que significa a arca nos nossos dias é a fé. E vocês se calhar estejam a me perguntar, o que é fé? Então, deixa-me abrir aqui a carta para os Hebreus. Nós estamos juntos aqui no mesmo fio de pensamento.
assim diz, Hebreus 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Significa que quando alguém diz que eu tenho fé, essa pessoa tem certeza de que há de receber coisas que espera e é a prova de que essas coisas que não se podem ver existem. Quando alguém diz que eu tenho fé em Deus, no Filho do Homem, está a dizer, eu consigo aceitar que o Filho do Homem, ele existe. O primeiro passo é fé. Ok, vamos substituir em todas as vezes que eu falar a palavra fé, substitua com o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa que todo aquele que tiver a certeza de que vai receber a salvação em Jesus será salvo. Não por obras, mas por fé. Aquele homem que estava na cruz não operou nada. Aquele homem somente creu. E Jesus disse que ainda hoje estaremos juntos no reino, no paraíso. O primeiro passo é crer. Aceitar o Filho do Homem como seu único e suficiente Salvador. Mas o apóstolo Paulo ainda diz, me mostra a sua fé sem obras, que com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Logo, me leva a entender que quando alguém diz que crê no Filho do Homem, as suas ações cooperam, as suas obras cooperam na fé. Olha, quando alguém diz que é licenciado, alguém se formou, é professor, quando está no recinto escolar a dar aulas, aquelas obras que ele mostra cooperam com a licenciatura que ele tem. Quando alguém diz que creio em Jesus, as obras devem demonstrar que eu verdadeiramente creio em Jesus. Então, o primeiro passo é crer. Ok, a arca que nós temos aqui nos nossos dias é a fé. Então, amados, eu quero vos convidar a conservar fé. Olha, não importa o quão difícil seja os tempos que nós vivemos, amado, continue a conservar a fé. O apóstolo Paulo nos adverte, diz que a nossa fé não é algo que nós temos por nós mesmos. A Bíblia diz que em Efésios é dom de Deus sobre nós. Significa que alguém não pode crer assim. Então, há uma necessidade de orar-se para que haja fé em nós. E aí o apóstolo Paulo escreve, numa das cartas, ele diz assim, como é que as pessoas crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não é quem pregue? Então nessa noite você tem a oportunidade de ter um espaço para aumentar a tua fé em Deus. Então, juntos aqui já entendemos o que seria a fé. Vai ser muito simples para entendermos o que significa a arca nos nossos dias. Então a arca do Senhor para os nossos dias é a nossa fé. A Bíblia diz que Noé começa a construir a arca. Aqui é onde inicia a minha ministração. A Bíblia diz que Noé começa a construir a arca. Significa que Noé começou a trabalhar em prol da construção da arca. Olha aqui comigo, mulher de Deus. A Bíblia diz que Noé, imaginemos Noé acordar a ir para o mato, para a floresta, para buscar madeira. Noé, na medida em que construía, anunciava o dilúvio. Olha, Deus vem para Noé, diz particularmente a Noé, Noé quer destruir a humanidade. Mas Noé, porque tinha um coração bom, ele sai e diz, povo, convertam-se e arrependam-se para o nosso Deus, porque haverá um dilúvio. Olha, imaginemos, aquele povo está vivendo num tempo que era a época do verão. Eu imagino um dos cidadãos já dizer, olha Noé, não sei o que você está a consumir esses dias, mas hoje estamos aqui a queimar com esse calor intenso. Você me diz que um dia virá uma chuva intensa que vai destruir a humanidade. A Bíblia diz que Noé ignorava a essas opiniões e Noé continuava a construir a arca. Noé continuava a buscar madeira para a construção da sua própria arca. O que eu quero dizer com isso é que existimos nós muitos que pregamos tanto e esquecemos do mais essencial, que é a construção da arca. A Bíblia diz que Noé
anunciava o dilúvio, mas não parava de construir a arca. Há uma necessidade de nós continuamos a ministrar a palavra, nós continuamos a evangelizar os mercados, continuamos a fazer com que a fé em Deus se propague, se alastre sobre a terra, mas a construirmos a nossa própria arca. A Bíblia diz que Noé sai e busca um material que Deus havia dito a ele para poder construir a arca da aliança. Desculpa, a arca de Noé nesse caso. A arca que Noé estaria a entrar para poder se salvaguardar do dilúvio. Então Noé continuava a construir a arca. Então isso me leva a entender que a nossa fé, ela é algo que pode se construir. É algo que cresce. É algo que quanto mais buscamos, cresce. Olha, Noé saía e ia atrás da madeira. Noé saía e ia atrás do material de construção da arca. O que isso significa nos nossos dias? O material que constrói a nossa fé. Eu disse aqui desde o início que a arca simbolizaremos nós como a nossa fé. Significa que o material em disposição, irmã Nisa, para a construção da nossa arca em Deus, é nada mais nada menos que a palavra. O material de construção para a nossa arca é nada menos que a oração em Deus. O material disposto para a construção da nossa arca é dobrar o joelho e buscar mais de Deus. Olha, naqueles tempos Noé saiu, foi buscar madeira. Agora vamos pensar juntos. Espera eu ler cá um versículo só para você entender aquilo que eu quero ilustrar aqui. Aí em Gênesis. Atenta comigo aí para Gênesis. No versículo de número 16. Vamos começar de 15. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura e por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares da barca e ponha uma porta num dos lados. Olha comigo uma arca desse tamanho. Imagina comigo uma arca desse tamanho, amado. E a madeira que ele tinha de ir atrás para a disposição da construção dessa mesma arca. Agora pense comigo, será que a madeira era uma madeira leve? Será que era uma madeira fácil de se carregar? Será que era uma madeira que se encontrasse fácil? O que é fácil quebra fácil. Significa que Noé tinha que buscar algo duro para resistir o próprio dilúvio. Olha, com isso eu quero dizer o quê? Quer dizer que a construção da nossa arca não é fácil. A construção da arca nunca vai ser fácil, amados. Mas o que se quer é estarmos a trabalhar. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é com o seu povo. Ele é com aqueles que são chamados por Ele. Significa que, na medida em que nós vamos trabalhando para a construção da nossa fé, independentemente dos obstáculos que nós alcançamos, o Senhor estará conosco para nos fortalecer. Olha, a Bíblia diz que Noé teve de construir a arca. Imaginemos Noé sair um dia, né? A ir atrás da madeira, a se deparar com a vizinhança. Imaginemos um dos vizinhos a dizer: Noé, será que você começou a passar mal mesmo mentalmente? Nós não estamos a te entender. Você estar atrás da madeira e anunciar que haverá um dilúvio. Olha o nível de incredulidade do povo naquela época. Nós presenciamos, se calhar, o mesmo nível de incredulidade. Há pessoas que, quando tu dizes que Jesus virá, Jesus voltará, não para, se calhar, para pensar na própria vida de Jesus. Mas a Bíblia diz que Noé, em meio à incredulidade do povo, ele não parou de construir a arca. Ele não deixou de ir atrás da madeira para a construção da arca. Ei, amado, venho dizer o seguinte: independentemente das circunstâncias, vá atrás da madeira para a construção da sua arca. Independentemente da incredulidade do povo nesses dias, independentemente do nível do pecado que a humanidade vive, vai atrás da madeira para a construção da sua arca. A Bíblia diz que Noé ele foi atrás da madeira. E a construção da arca levou muito tempo. Me esqueci cá quanto tempo a arca levou para ser construída. Há um versículo aqui. Mas vamos ler e ilustrar, né? Imaginemos que a arca terá levado 1 ano. Vamos só ilustrar assim.
Imaginemos que a arca terá levado 1 ano. Olha, é 1 ano de trabalho. Debaixo de chuva, debaixo de calor. Noé ia atrás da madeira para a construção. É 1 ano inteiro a construir-se a arca. Olha, se Noé, se calhar tivesse, né? Vamos imaginar, se Noé soubesse quando é que o dilúvio viria, se calhar o povo iria aceitar fácil. Mas imaginemos aqui que o povo está a preparar Noé a construir a tal arca durante 1 ano. Olha o povo a zoar de Noé. Está a passar 1 ano Noé e o tal dilúvio não está a aparecer. Ei, é assim, independentemente da incredulidade que o povo traz dentro de ti, independentemente do tempo que passa e Jesus não vem, na verdade, irmã Elisa, eu entendo que quanto mais Jesus, não é português certo usar-se tardar, né? Mas vamos dizer assim, quanto mais Jesus levar mais tempo para a sua vinda, é Jesus dando madeira em disposição para a construção da arca. Quanto mais tempo Jesus levar para vir, significa que está dando oportunidade a Noé para construir a arca. Deixa o povo continuar incrédulo. Deixa o povo continuar na fornicação, no adultério, na saia curta, na roupa que aperta, naquele tudo que Deus abomina. Construa a arca. É porque Jesus já foi ministrado há 2020 anos e ele nunca apareceu. Graças a Deus por isso. Porque Jesus está nos dando tempo de nos arrependermos e construirmos a arca. Porque tarde ou cedo a trombeta vai tocar. E aqueles que não tiverem construído a arca terão de ficar. A Bíblia diz que Noé é meio esse todo o tempo, né? Tu se cai na ilustração 1 ano. Noé construía a arca. Se calhar Noé, se fosse nos dias de hoje, que temos a mídia, seria motivo de riso. Será motivo de memes no Facebook. Porque o homem que alegou que o dilúvio viria sobre a humanidade já está há 1 ano a trabalhar sobre uma arca e o tal dilúvio não está a aparecer. Se calhar Noé seria um motivo de fofoca no bairro. Se calhar Noé seria motivo de riso até para as crianças. Porque eu imagino que irão anunciar nas escolas que existe um homem doente mental que disse que viria um dilúvio sobre a humanidade. Mas Noé mesmo assim continuou a construir a arca. Amados, é tempo de salvação. Olha, não que eu esteja a fugir muito do contexto em que nós vivemos. Falamos da pandemia, né? Que alastra, que assola a humanidade inteira. Mas se há uma pandemia que o homem precisa combater, é o pecado. Se há uma pandemia que se alastra e que está a devastar almas, não corpos, está a devastar almas, está a arrastar multidões para o inferno, é o pecado. A maior coisa que o homem deve lutar, se proteger, é não ser contaminado por essa coisa, é o pecado. Porque o pecado tem o poder de te levar a sua alma para o inferno. Mas Jesus, no Calvário, ele derramou seu sangue para que isso não aconteça. Então é tempo de você construir a arca para salvaguardar você e a sua família. Amados, é assim. A Bíblia diz que continuou, Noé construiu a arca. No versículo 22 do capítulo 6 diz que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. No capítulo 7, no versículo número 5, nós lemos que Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Olha, é assim. Reflita comigo nas seguintes palavras. É meio a salvação, é meio ao Evangelho de Deus. Há uma necessidade de não colocarmos nada de fora e fazermos tudo quanto o Mestre manda. Mas nós vemos em tempos em que os nossos irmãos na fé, isso me dói muito porque nós somos o povo de Deus. Existem aquilo que nós chamamos, é porque não é pecado grave, é porque se calhar Deus nem nota. Nós colocamos alguns pecados como algo que nós fazemos naturalmente. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Se a palavra de Deus diz que a humanidade se abster de algumas coisas, faça sem restrições, conforme Deus manda. A arca deve ser construída por completo, não em metades.
A arca deve ser construída de acordo com as instruções, sem acrescentar e sem diminuir. Nós estamos a acrescentar algumas coisas no Evangelho que não cooperam para a salvação. Estamos a diminuir coisas no Evangelho que cooperam para a salvação. Espero desmanchar um bocadinho isso. Estamos a trazer coisas para o Evangelho que não cooperam com a salvação. Se calhar não é essa palavra que você estava à espera hoje. Estava à espera de ministrar bênçãos, bênçãos. A maior bênção é a salvação, amado. Vivemos em tempos em que presenciamos pecados que as pessoas cometem e não sentem nenhum remorso e nada no coração. Pessoas falam mal um dos outros. As pessoas vivem no adultério, vivem na fornicação. Jovens vivem na fornicação como se fosse algo normal. Isso me dói porque existem pessoas que vivem assim em meio à igreja, dentro da igreja, existem jovens, vivendo e praticando a fornicação, dentro do Evangelho. Estamos a levar isso como algo normal, como algo que acontece. E vamos despertar enquanto é tarde, enquanto o dilúvio já começou. Mas hoje nessa noite eu vim para dizer, ainda há tempo, ainda há chance de construir a arca. A Bíblia diz que Deus diz Noé, constrói a arca. Vamos expressar um bocadinho que o tempo já não perdoa. Noé construiu a arca. E quando Noé constrói a arca, algo de interessante acontece. A Bíblia diz que Deus diz a Noé, Noé, construa a arca e coloque lá uma porta. E ao colocar essa porta, terás de entrar certamente por ela. A Bíblia diz que Noé constrói a arca e entra pela porta. E quando Noé entra na arca, a Bíblia diz que o Todo-Poderoso levanta para fechar a arca. A Bíblia diz que Noé constrói a arca e coloca a porta, mas não é Noé que fecha a porta da arca. Noé só sabe construir, mas as chaves da própria porta não estão com Noé. Noé sim fez de acordo com o que Deus havia dito, sim, mas as chaves não estão com Noé. O domínio da porta não está com Noé. Amados, com isso eu quero dizer o quê? Quer dizer que aquilo que Mateus disse lá no capítulo 16, no versículo 24, que se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Significa que a arca é individual. A arca nunca vai ser no modo conjuntivo. A arca é individual, está no singular. A Bíblia diz que quando Noé constrói a arca e entra por ela, a Bíblia diz que Deus diz que Deus pessoalmente fecha a porta da arca. Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, quando Cristo vier levar a sua noiva, a noiva não terá como se cagar, porque tem aquele tio amado, tem aquela tia que gosta, tem aquele amigo que compartilhou emoções, uma parte da sua vida, que se calhar ficou. A igreja não tem como puxar essas pessoas. Porque quem tem domínio sobre a porta da arca não é Noé. Quem tem domínio sobre as chaves não é Noé. Mas a Bíblia de Mateus diz que, lá no capítulo 16, no versículo de número 18, diz assim: eis que eu vos dou as chaves do reino. Entendem que as chaves agora estão conosco, Mananise. Mas chegará um tempo que quem tem domínio sobre as chaves não seremos nós. A Bíblia diz que Jesus ele diz que eis que eu vos dou as chaves do reino. Significa que temos livre acesso para o reino. Mas chegará um tempo que não terá mais esse livre acesso para o reino, porque o dono das chaves terá o tomado. Amado, ainda há tempo de abandonar aquela vida de fornicação. Amado, ainda há tempo de abandonar o adultério. Amado, ainda há tempo de abandonar a fofoca, a mentira, abandonar tudo aquilo que Deus abomina, para poder ser salvo. Olha, mais vale viver uma vida toda sem fornicação do que viver toda a eternidade no inferno, te garanto. Te garanto. Mais vale você viver e se abster dessas coisas e viver eternamente no céu do que viver no inferno. Amados, é tempo de salvação. A nossa igreja, as pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, na verdade, estamos a viver em tempos em que nós estamos muito comprometidos com o assunto salvação. Isso me dói muito.
Sinceramente falando, amados, isso ferve dentro de mim. Porque cura é algo momentâneo, passa. Prosperidade na terra passa. Riquezas acabam. Tudo isso passa. Mas me diga então, e a tua alma? Será que passa? Mas se você se perguntar por que vamos viver eternamente nos céus e os que vão viver eternamente no inferno? Espera te ilustrar. A nossa proveniência, Mananisa, é de um ser eterno. Ok. A eternidade nos é garantida, mas cabe a nós escolhermos onde vamos passar. Por quê? Porque o Deus que nos criou é um ser eterno. Significa que o nosso ADN espiritual é de eternidade. O viver eterno é consequência da nossa proveniência. Ok, a eternidade já nos é garantida, que vamos viver para sempre. Está nos garantido porque o nosso Deus vive para sempre. Mas cabe a nós agora escolhermos onde é que vamos passar a tal eternidade. E Jesus nessa noite vem te dizer que Ele gostaria de passar contigo a eternidade nos céus. Jesus, Ele quer te levar para o seu reino, te coroar. Mas para tal humanidade nós construirmos a arca, porque o dia do dilúvio está se aproximando. Há uma ideia de construir a arca porque Cristo está voltando para buscar os que tiverem construído a arca. É tempo de salvação. É tempo de começarmos a reparar no Evangelho de um modo diferente. Sabe, nós temos, desculpa falar aqui, temos líderes que ministram um Evangelho que às vezes eu paro e começo a chorar. A Bíblia diz que quando João Batista anunciava a vinda, João Batista ele anunciava a vinda do reino. Significa que o Evangelho está centralizado no reino. João Batista, quando ele ministra, diz que a voz do que clama no deserto, diz que preparai, endireitai as vossas veredas, porque eis que é chegado o reino. O Evangelho em si é concentrado, centralizado para o reino. É centralizado na salvação. Olha, cura, libertação, prosperidade, crescimento financeiro é consequência, porque Mateus já escreve, diz que buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A coisa primordial é o reino, amado. Eu não venho aqui, se calhar, seja alguém deste lado a me acompanhar, que esteja doente, se calhar tem um familiar à beira da morte que está aqui a me acompanhar, vim dizer o seguinte: se calhar ainda em vida você pode não recuperar, mas existe um reino à tua espera. Mas existe um reino à tua espera. Eu vim te trazer, te anunciar a mensagem do reino. Construa a tua arca agora. Construa a tua arca já. Creia, receba Cristo e viva para Ele. Porque a Bíblia diz que a fé coopera com as obras. Amados, eu vim vos trazer acerca da salvação. Moçambique é tempo de salvação. Não se sabe o dia nem a hora em que ele virá. Pode ser agora, ainda que a ministrarmos. Pode ser daqui a 5 minutos, a 1 minuto. Mas antes desses minutos chegar, antes desse tempo chegar, você ainda tem uma oportunidade. Enquanto eu ministro, você esteja a orar interiormente a dizer: Senhor, me perdoa, eu quero salvação. Porque, amado, te garanto que o inferno não é coisa boa. Mas há pessoas que têm um consentimento muito errado. Pensam que quem fez o inferno é Satanás. A Bíblia diz que o inferno é o local onde a ira de Deus repousa. O inferno não foi Satanás que fez. Quem tem domínio no inferno não é Satanás, mas o próprio Deus. Ao lado da ira dele tem domínio. Agora entendeste? Não é Lúcifer que tem domínio sobre o inferno. O próprio Deus que criou os céus e a terra é quem tem domínio. Então para de se iludir a pensar que uma pessoa quando foi para o inferno vai ser castigada. É Satanás que está lá a dominar. Ei, a ira de Deus repousa sobre o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer seja salvo. É tempo de salvação. Vou terminar assim dizendo, com a parábola das 10 virgens. Mateus 25. A Bíblia diz que existiam 10 mulheres, 10 jovens puras.
deixa que eu te trazer detalhadamente para você poder entender. A parábola das 10 virgens, cada componente tem seu significado. As 10 jovens eram virgens. A virgindade simboliza a pureza, né? Então significa que essas 10 jovens eram puras. E essas 10 jovens eram divididas biblicamente em grupos. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Eram não prudentes, eram insábias. Olha que na saída delas para o local do encontro com o noivo, todas saem com a vasilha de azeite, com a sua lamparina. Olha assim, aquelas 10 jovens saem ao encontro do noivo. Algo que me agrada é que todas as 10 viviam no mesmo sítio, acordavam todas e diziam bom dia, se calhar o mesmo recinto de fazer banho, compartilhavam mesma comida, comiam juntos, compartilhavam utensílios básicos. E o que mais, Mananisa? Se calhar a mesma roupa, se calhar, compartilhavam. Então, as 10 virgens compartilhavam, viviam no mesmo ciclo. Mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia diz que todas elas saem ao encontro do mesmo noivo. Todas saem com o mesmo objetivo, mas nem todas alcançam o objetivo. A minha questão é, a Bíblia diz que as 5 levaram vou dizer aqui na nossa linguagem, né? O candeeiro aceso com azeite dentro e levaram reservas ao encontro do noivo. E as loucas somente levaram o que estava dentro do candeeiro e não levaram reservas. A Bíblia diz que o tempo passou, as 10 vezes esperaram o noivo e o azeite das 5 acabou. O azeite das 5 esgota. Enquanto o das 5 esgota, significa que existem 5 prudentes que quando acaba estão a pôr mais. Por quê? Porque levaram reservas. A Bíblia diz que quando o noivo chega para levá-las para as bodas do casamento, a Bíblia diz que as 5 loucas despertaram e perceberam que nas suas vasilhas não tinha mais azeite. O que significa a pureza das próprias virgens? A virgem que se refere aqui em Mateus 25 é a noiva de Cristo, que foi purificada pelo sangue. O que significa azeite? Azeite significa fé, o crer. As reservas significam o quê? Significam as obras que cooperam. Quando a fé é seguida por obras, a fé tende a crescer. Significa quando aquelas mulheres colocam o azeite dentro do recipiente, falo do candeeiro, e carregam consigo vasilhas de reserva, significa que carregam consigo obras. Porque, entenda, o lume, o fogo, para se manter aquela chama acesa, a humanidade estar alguém com algo ali a ventilar para que o fogo pegue, continue. Assim é a fé. Quanto mais nós trabalhamos em torno da fé, falo da meditação da palavra, nos santificamos para Deus, oramos, buscamos a face dele, a nossa fé e esperança crescem em Deus. E as 5 prudentes eram assim. O noivo demorou a vir naquela época. E quando o dia em que chega de surpresa. Mas deixa-me dizer aqui ousadamente que as 5 que levaram consigo reservas, mas não foram surpreendidas. A questão é por quê? É porque quando elas saem e pegam reservas, sabem que há possibilidade do noivo demorar. Significa que não era mais surpresa. Mas para as 5 loucas que só pegaram o que estava dentro e não levaram reservas, a Bíblia diz que quando o noivo chega, elas levantam e pedem das 5 prudentes. As 5 prudentes respondem assim, não, ide antes aos vendedores e comprai para vós. A minha questão é, por que não houve solidariedade? Se todas estavam no mesmo recinto, todas viviam juntas, todas se calhar compartilhavam as mesmas coisas, por que não houve solidariedade?
é porque o azeite que aqui se refere não entra em questão solidariedade, não entra em questão compartilha. Há que cada um pegar suas reservas. Há que cada um pegar por si. É por isso que é assim importante dizer, ide antes aos que vendem para poder comprar. O que é outras palavras, retratando nos nossos dias, está a dizer, ide antes e buscai ter você, particularmente a tua fé. Porque é impossível eu repartir a minha fé, aquilo que eu creio em Cristo contigo. É impossível. Repartição de fé. Quando o noivo chega, não há repartição de fé. A Bíblia diz que o noivo levou as 5 que estavam preparadas para entrarem nas bodas, para entrar na festa. Então, amados, venho vos dizer que o noivo está vindo. O noivo está às portas. O noivo, tarde ou cedo, chegará. E como é que está a sua vasilha? Será que você pegou reservas? Será que você pegou o azeite? Ou, se calhar, só tens o que está dentro? Olha aqui. O que está dentro, somente, com o tempo vai se desgastando. Mas quem pega reservas, tem como continuar a pôr, de modo que não se esgote o que está dentro. Algo me agrada no livro de João 3. Se não falha a memória, no livro, no capítulo 34, diz que o Espírito de Deus foi-nos dado sem medidas. Com isso eu quero dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar nessa nossa caminhada evangélica, nessa caminhada na fé. Porque olha, mesmo Jesus um dia entra em Getsemane, ele começa a orar. A Bíblia diz que ele sentia uma profunda agonia, ele sentia uma profunda tristeza, tanto que mesmo os seus amigos não entendiam. Existem dias que nesses para cada um de nós, em que transpiramos, se calhar, sangue como Jesus transpirou. E os cientistas dizem que um ser humano, quando chega ao estado de transpirar sangue, é quando está diante de um pavor intenso, capaz de atingir a alma, um pavor imensurável. Alguém transpira sangue. É normal, se calhar, se um dia, alguém, eu acredito que ninguém vai chegar a esse nível, só Jesus. Então, se calhar existem esses dias na fé em que estamos tão tristes que se calhar nós fazemos aquela oração de Jesus: se dependesse de mim, este cálice afastaria. Mas não se esqueça daquela última parte: todavia, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que enquanto Jesus orava, abriu-se os céus e anjos desciam para confortá-lo. O que eu quero dizer com isso? Que existem anjos dos céus dispostos a confortar-te. Se calhar esses anjos, Deus pode usar alguém para te animar. Do mesmo modo que eu estou a fazer aqui hoje. Se calhar se representar um anjo do Senhor na sua vida. Se calhar você estava em tempos em que disse: irmão Jesus, eu perdi fé, eu não tenho fé, eu não creio mais que serei salvo, porque o meu nível de pecado é porque aquilo que eu fazia. Olha, hoje o Cordeiro está entre nós para lavar-nos, para purificar-nos. A Bíblia diz que é no livro de segunda de Crônicas, capítulo 7, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Então nessa noite o Senhor quer trabalhar em função da salvação de almas. Amados irmãos da ISB e de todos cá que conseguem nos ver, nos ouvir a partir deste meio, eu te convido a refletir em torno da salvação. Essas coisas de bênçãos, amado, vou repetir mais uma vez, é consequência. Nós somos embaixadores de uma certa obra. E um dia, o dono da embaixada irá vir para buscar os embaixadores. E o que tu terás feito? O que você terá feito? Ainda há tempo. Ainda há como. A Bíblia diz que um certo dia, vieram onde Jesus estava a ministrar. E disseram a Jesus: olha, teu irmão, tua mãe estão lá à tua procura deles. E Jesus diz: ei, meu irmão, minha família, são esses que ouvem a palavra e a praticam. Então, para fazer parte da família de Cristo, há que tomar a palavra para construir a tua fé e praticá-la.
Se a palavra diz que há uma idade de afastarmos-nos de algumas coisas, não hesite. Te falo como conselho de amigo, não hesite. Se abstenha dessas coisas. Vale a pena o mundo fechar-se para ti. Existir um Deus que abre um sorriso nos céus por conta das tuas atitudes. Eu tenho medo de abrir mão de algumas coisas porque há amizades que vão me deixar. Não tenha medo de abrir mão dessas amizades. Não existe uma amizade superior à amizade que nós podemos ter com Jesus. A amizade que nós podemos ter com o Espírito Santo de Deus. É porque se eu me abster do adultério, me abster da fornicação, vão me achar aquele que não presta, aquele que é matreco. Mas vale ser reparado como um matreco para o mundo a construir a arca, porque tarde ou cedo o dilúvio virá sobre a humanidade. Então, amados, essa palavra que eu tinha para convosco hoje, essa palavra acerca da salvação, tanta coisa eu tinha aqui para falar, mas o tempo não perdoa, nós trabalhamos com o tempo. Espero que Deus te abençoe. Espero que essa palavra faça o que Davi diz. Mas Davi diz assim: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus. É por isso que eu disse que a madeira que nós temos para a construção da arca é a palavra. É buscar a face dele, buscar o reino, como Mateus escreve no capítulo 6, 33. Esconda essa palavra no teu coração e você será abençoado. Bênção é consequência, porque Efésios dizem que a Bíblia diz que existem bênçãos que foram derramadas das regiões celestiais para nós. Então, se você crê, já é abençoado. Quando o pai Abraão, o pai da fé, sai da sua terra, da sua parentela, Deus diz assim: abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te... É consequência ser abençoado. O mais importante é ter Deus. Bênção, prosperidade, crescimento é consequência. O mais importante é a salvação que nós temos em Deus. Espero que você seja abençoado com essa palavra. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Agradecer aqui ao meu pai espiritual que está desse lado a acompanhar, porque não é fácil confiar um espaço para ministração. Não é fácil confiar alguém um púlpito para ministrar, mas meu pai espiritual depositou aqui um voto de confiança. Quero reverenciar isso e agradecer muito. Agradecer a todos por ter disponibilizado esse momento para ouvir a palavra de Deus. Eu disse cá do início que se calhar estejamos a presenciar distanciamento social, mas não aceito presenciar distanciamento espiritual de Deus. É tempo de você se aproximar de Deus, é tempo de você buscar mais de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Irmã Nisa, você sente alguma coisa a dizer ao povo em torno da palavra que cá ministrou-se? É simplesmente falar de Mateus 6, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar ao reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amen. É tempo de buscar o reino. E com isso eu não quero dizer que devemos parar de nos preocupar, por exemplo, com o que comer, nos preocupar de sair para trabalhar, mas saia para trabalhar, mas antes disso, busca o reino dos céus na sua vida. Amém. A mulher de Deus cá esteve resumindo e generalizando toda a palavra que aqui o Senhor esteve ministrando. O mais importante é o reino, é a construção da arca. Porque tarde ou cedo o dilúvio irá recair sobre a humanidade. E qual terá sido o seu posicionamento? E quero louvar também a Deus pela vida da mulher de Deus que esteve cá conosco. Louvar a Deus pela equipe de louvor. Louvar a Deus por todos que me ajudaram a celebrar essa grande data hoje, meu aniversário, graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Sinceramente foram tantas dedicatórias que, se eu quisesse, se calhar, compartilhar com os amados, levaremos muito tempo. E, segundo um certo filósofo, ele dizia assim, Berkeley dizia assim, que existir é ser percebido. Então, eu percebi hoje que eu existo. Eu percebi hoje que sou amado. Então, muito canimango mesmo, todo o coração. Agradeço imensamente a todos
que me ajudaram a comemorar, a fazer esse dia acontecer. Então, louvo a Deus pela vossa vida. Que Deus seja convosco. Que Deus possa vos abençoar. Em nome de Jesus. Agradeço a todos vocês. Espero que a palavra tenha chegado a todos vocês. Reflita então em torno da salvação. Não hesite em abandonar. Vou repetir, não hesite em abandonar tudo quando você percebe que te afasta de Deus. Não hesite. É porque sozinho não vou conseguir. Sinceramente falando, concordo, sozinho não vamos conseguir. Daí que a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado. Então, é o Espírito que nos ajuda. Então, nessa hora nós queremos ir orar e dizer: Deus, dai-nos salvação. Ensina-nos a crer em Ti. A dizer: Deus, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer coisa, nós queremos primeiro colocar a nossa salvação em Ti. A dizer: Deus, nós queremos construir a arca para que possamos ter o local do refúgio. A dizer: Deus, nós queremos construir o nosso repouso, o nosso local de esconderijo, para que quando o dilúvio recair sobre a humanidade, possamos ser salvos, possamos ser guardados. Então, nessa hora, feche os seus olhos e repita comigo as seguintes palavras. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa hora nesta hora, eu ouvi a sua palavra. eu ouvi a tua palavra. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fui muito abençoado nessa noite. fui muito abençoado nesta Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ensina a conservar a palavra. me ensina a conservar a palavra. Diga: me ensina a construir a arca. Me ensina a construir a Diga: dai-me o seu reino Dai-me o seu reino e a sua e justiça, a sua justiça, para que eu seja salvo. para que eu seja Diga: salvo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nesta noite, eu reconheço que eu sou eu pecador. reconheço que sou pecador. Diga: nessa noite Nesta noite, reconheço que eu pequei contra ti. reconheço que pequei contra Diga: ti. reconheço que eu pequei contra os céus. Reconheço que eu pequei contra os Mas nessa céus. noite eu entrego o meu coração a Mas ti. nesta noite entrego meu Diga: coração. nessa noite te devolvo a minha alma a ti. Nesta noite devolvo a minha alma. Diga: Senhor, me lave no sangue do Cordeiro. Senhor, me lave no sangue do corpo. Diga: Senhor, me purifique. Senhor, me purifique. Diga: Senhor, me restaure. Senhor, me restaure. Para a honra e glória do teu santo para nome. a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então creia que o Senhor liberou perdão sobre nós, liberou misericórdia e nós alcançamos a graça de Cristo nessa noite. Então eu espero te ver nos céus. Eu espero um dia estarmos juntos lá. Olha, se tu fores a ler no livro do Apocalipse, diz que quando se implantar a Nova Jerusalém, no centro, na praça da cidade, existirá um rio de cristal, que numa das suas laterais existirá a árvore da vida, da qual nós iremos comer do seu fruto. Olha, eu gostaria de estar contigo um dia lá a lembrarmos dessa data. Um dia estivemos na terra e um certo jovem esteve a ministrar. Estamos aqui a celebrar. Se calhar você não tem essa mentalidade dos céus, mas a Bíblia em Colossenses 3 diz que se vocês forem citados com Cristo, tenham vossa mente nas coisas dos céus, nas coisas de Cristo, onde Jesus está sentado à destra do Pai. Então espero te ver nos céus. Espero estarmos juntos, Mananils, a lembrarmos que um dia estivemos na terra a trabalhar na área de louvor para que a obra crescesse. De certo, eu acredito que estaremos juntos. E muito obrigado a todos pelo tempo mais uma vez. Agradeço a todos. Agradeço pela oportunidade. Espero ver-vos nesse espaço por mais vezes. E graças a Deus por isso. Em nome de Jesus. Então eu convido a equipe da produção, em nome de Jesus, para poderem encerrar em nome de Jesus. Então, seja abençoado. Seja abençoado, Mananils. Nós não podemos mais nos tocar as mãos. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Sejam abençoados para a honra e glória do santo nome de Jesus.
Ainda tenho força. Dizia que Jesus. Já trabalhei muito. Ai, vou chamar dele a ajudar aqui não. Mas é isso vai acontecer daqui. Quando eu tiver 150 anos. Uma guitarra ou se casse na cara. Não estive, Luiz, mano. Joga uma bossa, mas só no time. Yeah. Joga nada, só deixa assim, mano. Deixa lá começar lá no primeiro espaço. Tem força.